No início do século XX, ali a República Nova, né, a República era velha, mas ela ainda era nova, a República Velha ainda era nova no início do século XX, em Roraima. Começou uma disputa territorial com a Guiana, que naquele momento era parte do Império Britânico, então com a Inglaterra. No mesmo lugar, e a gente perdeu um território que pelos tratados era do Brasil, legalmente era do Brasil, mas foi a mesma história, era um povo indígena, aí da Guiana mandaram um missionário inglês, o missionário inglês converteu o pessoal, e aí tentaram resolver essa questão, decidiram os dois países, o Brasil e a Grã-Bretanha, o Império Britânico, recorrer à arbitragem. Escolheram como árbitro o rei Vittorio Emanuele da Itália. E o rei Vittorio Emanuele, não sei se levou uma grana, se ele estava querendo se aproximar da Inglaterra, não sei qual era dele, porque inclusive foram aliados na Primeira Guerra Mundial, pouco tempo depois. Ele falou o seguinte, a lei diria que o território é do Brasil, né? Os tratados dizem que são do Brasil, mas eu vou decidir de acordo com a equidade, de acordo com o que o meu sentimento pessoal diz que é justo. E aí deu o território todo para a Inglaterra. A gente perdeu. Foi a única disputa de fronteira que o Brasil perdeu na sua história ali, né, pós-independência, foi essa disputa. Depois eu olho o nome aqui do território que a gente perdeu para a Guiana, mas então há um antecedente histórico para essa preocupação da questão da demarcação ali contínua ou não contínua, colocar instalações do exército. Eu sei que os antropólogos ficam horrorizados com essas coisas e tal, mas de fato há uma preocupação, aí há um lastro histórico para essa preocupação. Já recuperei aqui o caso histórico que alimenta esse receio com relação à questão fronteiriça e indígena. Tem um artigo até na Wikipedia aqui, e eu quero fazer uma homenagem, voltar a tela para mim, porque eu tenho que fazer essa homenagem ao saudosíssimo Celso Albuquerque do Vivier Melo, o maior autor do Brasil de Direito Nacional Público. Eu tive a honra de ser meu professor, uma das últimas turmas que ele pegou, faleceu poucos anos depois. Quando eu estava na Faculdade de Direito da UERJ, ele era também o diretor, uma pessoa reconhecidamente um grande mestre de Direito Internacional, um grande nacionalista, preocupado com isso. Ele dava esse exemplo desse caso conhecido como o caso do Pirara, na fronteira Brasil-Guiana, e ele também falava outra coisa que eu vou dizer, que é a questão do protesto brasileiro com relação, quando ele dava exemplos de atos no direito internacional, ele dava como exemplo do protesto o que o Brasil fez quando foi aprovada a Convenção Europeia de Direitos dos Povos Autóctones, que falava na questão de nação e autogoverno. O Brasil, que não é um país europeu, muito, muito pelo contrário, falou protesto, porque essa questão, uma das fontes do direito internacional é o costume. Então, falar, bom, se você se calou, quem cala consente, então isso aí já vira um costume internacional, mesmo sendo europeu, passa a aplicar. Não, o Brasil falou, não reconheço isso como fonte do direito internacional. Então, Celso de Mello dava como exemplo isso, e não tenho dúvida, Celso de Mello, um grande humanista de marca maior, mas ele sabia de algumas coisas. Então, mostrar aqui essa questão do Pirara, olha só, tá aqui, se você for nesse artigo da Wikipedia que fala da fronteira Brasil-Guiana, quando fala da história, ele fala que a região estava isolada por muito tempo da colonização, mas a partir de 1835, o explorador prussiano, a mando da Inglaterra, percorreu esse território que era do Brasil. Ele foi lá, mas não tinha ninguém, né? Quer dizer, tinha os indígenas, foi lá, percorreu, mapeou tudo bonitinho, foi até esse rio lá, Tacutu, e outros rios também. E aí, logo depois, aqui nesse artigo não está dizendo, mas foi muito importante a questão que ele mapeou, e aí chegaram os missionários anglicanos, aí converteram o pessoal e tal, aquela coisa, o pessoal começou a falar inglês, botaram bandeira, e aí, em 1901, era o que eu falava ainda há pouco, teve o litígio conhecido como questão do Pirara, foi submetido à arbitragem do rei Vittorio Emanuele III da Itália. Ele julgou em favor do Reino Unido, ilegalmente, mas o Brasil, naquele momento, como era um regime novo, né, a República tinha acabado de ser proclamada no Brasil, eles acharam por bem entubar. Você fala assim, não, realmente, gente, é ilegal essa decisão, é uma decisão à la Sérgio Moro, fora dos parâmetros legais, mas vamos aceitar por uma questão de boa vizinhança com a Inglaterra e tal, e aceitaram. Foi a única disputa de fronteira ali pós-independência que a gente realmente perdeu território, e no caso teve essa questão de pano de fundo aí da questão indígena, autodeterminação, missionário estrangeiro. Então há um precedente histórico, um antecedente, uma preocupação da diplomacia brasileira com essa relação do protesto com relação à Convenção. Então, assim, não é totalmente sem lastro essa preocupação. Então, eu acho que eu respeito muito a posição do Piero Lerner, dos antropólogos em geral que trabalham com isso, mas a questão é multidisciplinar. A gente tem que... Não há como haver... Quem estuda direito sabe disso, a gente fala em ponderação de princípios na Constituição, não há como haver, nesse caso, uma realização máxima de uma vontade, que é a de você prestigiar os direitos desses povos, sem
você não tem como ter tudo ótimo. Então, são interesses conflitantes, né? A integração nacional, a preservação da soberania no território. Então você tem que chegar numa média ali, você tem que fazer uma sintonia fina entre esses princípios que são necessariamente conflitantes em alguma medida.